Amém. Glória a Deus. Estamos aqui juntos para mais um Chamados para Vencer. Nós estamos ao vivo, hein? Sim. Estamos nos juntando a vocês para compartilharmos mais uma porção da Palavra de Deus, né? Porque a gente precisa estar firmado na Palavra, precisa estar estudando a Palavra, se preparando, porque os dias que nós temos aí pela frente requer que nós estejamos nos preparando a cada dia para a vinda do Senhor Jesus, né? E que essa palavra que nós vamos trazer hoje, que venha te despertar, venha te preparar, assim como também tem despertado a nós, não é verdade? Então, seja bem-vindo, agradecemos por vocês que já estão conectando, por vocês que vão se conectar ainda, que o Senhor Jesus te abençoe através daquilo que vamos falar aqui essa noite, em nome de Jesus. Vamos orar? Fala ali. Querido, boa noite, né? Ela quer que eu fale, eu vou falar. Boa noite, sejam bem-vindos. Irmã Rosane Cachoeira já está aqui, bem-vinda, seja bem-vinda, boa noite. Que o Senhor Jesus venha, né? Venha nos usar, que nossos lábios nessa noite sejam lábios do Espírito Santo, que nós não venhamos a falar de nós mesmos, mas que nós sejamos usados, né, pelo Espírito Santo de Deus, porque nós não queremos falar nada de nós mesmos. Por isso que nós estamos aqui nesse momento, humildemente, com temor e tremor, pedindo ao Espírito Santo de Deus que se faça presente aqui neste momento, apesar que nós temos o Espírito Santo de Deus dentro da nossa vida, né? Porque quando nós entregamos nossa vida a Jesus, o que acontece? Ele passa a habitar dentro da nossa vida. Mas nós vamos ver no decorrer do tema, né? Que nós, apesar de termos o Espírito Santo, nós não deixamos de pecar. Tá? Ele está dentro de nós para nos ajudar em toda e qualquer situação. Amém? O pessoal está se conectando aí. Enquanto isso, nós vamos orando, consagrando ao Senhor esse tempo que nós vamos estar aqui falando da sua palavra, né? Reunidos com vocês em espírito, não presencialmente, mas através do Facebook. Que o Senhor venha nos abençoar e que sejamos bênçãos para vocês também. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, queremos te louvar, Pai, te agradecer por mais esse dia. Obrigada, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos reunidos, Senhor, apesar de não ser presencialmente, mas como nós temos a facilidade, né, de termos a rede social, de termos meios para nos comunicar. Estamos aqui, Senhor, em Teu nome, Senhor, Deus, em Teu nome. Colocamos nossas vidas em Tuas mãos, a vida de cada um dos Teus filhos que está se conectando, daqueles que irão se conectar, daqueles que irão assistir depois pelo YouTube. Senhor, nós cremos no Teu poder através da Tua palavra, nós cremos que através da Tua palavra vidas podem ser salvas, vidas podem ser curadas, vidas podem ser libertas, podem ser transformadas e que possamos ser despertados, Senhor, nesse tempo que nós vivemos, Senhor, porque o Senhor deseja encontrar a sua igreja preparada. O Senhor fala através da sua palavra que o Senhor está vindo buscar a sua igreja e que o Senhor não encontre uma noiva desapercebida, desatenta, Senhor, porque assim como fala na Tua palavra, os sinais estão aí, Senhor, que nós estejamos despertados, ó Deus, para cada sinal que tem acontecido e venhamos colocar nossa vida diante do Senhor, porque tudo que nós queremos e ao longo da nossa caminhada, o que desejamos, Senhor, é um dia estar contigo, Senhor. Jesus. Senhor, alcança esse meu irmão, essa minha irmã, que está
Sim, meu Deus. precisando, Aleluia. Senhor, receber algo. Glória ao teu nome. E que nós cremos que através da sua palavra irá receber. Aleluia. Aquelas pessoas que estarão procurando, Glórias Senhor, a esse Deus. meio para ouvir uma palavra de esperança, uma palavra de salvação, que encontre Aleluia. também, Senhor, e que o teu Espírito Santo vá trabalhando na vida de cada Em um. nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Nossa mensagem, já podemos entrar já direto, né? Nossa mensagem está em Mateus 25, de 1 ao 13. Essa passagem, ela nos leva a meditar bastante nela, porque ela é uma passagem que o Senhor Jesus desperta aos discípulos dele quando Jesus falou essa parábola para ele. E não é diferente para nós nesses nossos tempos, tá? Porque nós estamos precisando de despertamento. É verdade. Tá? Os sinais, nós já temos visto os sinais, a palavra de Deus diz que os sinais seguirão aos que creem. Então, querido, nós temos que crer na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque se nós não crermos, nós não vamos ver. Aí a igreja vai ser arrebatada e nós vamos ficar. Então essa palavra é justamente, nós queremos levar para a nossa igreja, para o povo que vai ouvir, justamente para isso, para que sejam despertadas. No decorrer do nosso estudo aqui, nós realmente vemos que nós temos que buscar. Nós temos que estar em comunhão com o Senhor. A palavra de Deus diz que o bom pastor conhece a sua ovelha, mas a ovelha tem também que conhecer a voz do seu pastor. Então, se nós estivermos dispersos, nós não vamos ouvir a trombeta soar. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias, que é aquele aqui? É diferente? Vamos lá. A parábola das 10 virgens. O reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 delas eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, junto com as suas candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar o óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora da minha volta. Amém, igreja? Essa é a mensagem para nós, né? Vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Então, nós estamos aqui nesse mundo realizando várias coisas, né? Servindo ao Senhor, vivendo a nossa vida natural, a nossa vida terrena. Mas de uma coisa nós não podemos nos esquecer: façamos todas as coisas que precisamos fazer, mas não devemos descuidar com as nossas lâmpadas, né? Lá em Lucas 12, versículo 35, diz assim: estejam prontos para servir e conservem acesas
as suas candeias. Amém? Então isso significa que nós vamos estar com a nossa vida em movimento, né? Nós vamos fazer aquilo que nos foi designado fazer. Nós vamos nos casar, vamos criar nossos filhos vão se preparar para o futuro, se casarão também, mas nós não podemos nos descuidar com a nossa vida espiritual. Nós precisamos estar fazendo as duas coisas ao mesmo tempo, sendo que as coisas celestiais, as coisas do céu, as coisas eternas, elas precisam vir em primeiro lugar. Nós não podemos nos ocupar com as coisas desse mundo e negligenciar com as coisas que Deus nos incumbiu. Deus deixou responsabilidade para cada um de nós e nós precisamos a cada dia cumprir com essas responsabilidades, porque assim como fala aqui na palavra de Deus, um dia nós vamos prestar contas, um dia o noivo vai chegar e nós precisamos estar como é que se fala? Preparadas, precisamos estar atentas. Então, o que a gente vê aqui nesse capítulo 25, que, inclusive, esses últimos tempos eu estava meditando na palavra de Deus, eu falei assim, Senhor, eu nunca tinha caído em mim como que a tua palavra, desde Gênesis a Apocalipse, contém textos escatológicos. É incrível, queridos, é incrível. A palavra de Deus, ela é recheada de ensinamentos, de preparação, de instrução, para que nós possamos estar preparados para a vinda do noivo, preparados para a volta de Jesus. Nós não podemos negligenciar com a leitura da palavra de Deus, porque é através da palavra de Deus que os nossos olhos serão abertos, que nós teremos discernimento dos acontecimentos, que nós iremos traçar um paralelo com aquilo que está na palavra de Deus, vamos acompanhar com os acontecimentos que estão se sucedendo, né? E vamos ver que realmente o dia se aproxima. E nós vemos aqui nessa parábola que eram 10 virgens. 10 virgens. Era um grupo de 10 virgens, mas 5 delas não estavam incluídas na condição que é necessária. Preparada, né? 5 delas não estavam. Sendo que não sabemos a hora. Que nós não estejamos dentro de um grupo enorme de pessoas que estão servindo a Deus e esperando a sua vinda, e a gente seja uma dessas 5 aí que esteja despreparada, que esteja desatenta, né? Então, através dessa palavra que eu te aconselho ler, Mateus, Lucas, né? Às vezes as pessoas não gostam de ler Apocalipse, porque Apocalipse é meio complexo. Assusta. Requer, assim, muito estudo, requer entendimento, porque é muito símbolo, é muita metáfora, é muito texto que a pessoa pode não entender. Mas uma coisa a gente tem a certeza: quando nós aceitamos a Jesus, nós recebemos um Espírito que passou a habitar dentro de nós, ou seja, esse Espírito trouxe vida ao nosso espírito, porque o nosso espírito estava morto, né? Na época que houve a queda, né? Desde a criação, Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Mas o pecado fez com que o homem e a mulher, né? O homem que eu digo num termo geral, perdesse a vida espiritual, a vida no seu espírito. Então, por isso que é necessário que o homem nasça de novo. Para quê? Para que o seu espírito receba a vida. Então, quando nós nascemos de novo, recebemos vida no nosso espírito, além da gente ter o espírito habitando dentro de nós tivemos o nosso espírito iluminado. Nós recebemos
entendimento, compreensão, né? A palavra de Deus diz que se nós temos falta de sabedoria, é só pedir ao Senhor, que o Senhor nos dá a sabedoria, né? E a sabedoria dele é imparcial, ele não nos lança em rosto tudo aquilo que nós precisamos. Então tudo que nós precisamos ter, o Senhor disponibiliza para nós. O que precisamos é não deixar que Satanás nos iluda, nos adormeça, conforme aconteceu com essas virgens. Ela adormeceu e acabou se perdendo, acabou deixando de preparar, de se preocupar com o que precisava se preocupar. Então, o que eu quero dizer, que a falta do entendimento, não deixe de ler a palavra porque você não está entendendo. Ora ao Senhor, peça entendimento, peça que o Senhor te dê esclarecimento e você vai ler. Eu tenho certeza que você vai romper essa dificuldade. Amém. E o Espírito Santo vai ministrar ao teu espírito a verdade, porque nós precisamos conhecer a verdade para não sermos enganados pelo espírito do engano que já está reinando. Verdade. O espírito do engano já está reinando. Precisamos cuidar das nossas lamparinas, das nossas lâmpadas. Elas precisam estar acesas, né? Ela precisa estar acesa. Verdade. Lembra que quando nós estávamos estudando, nós tivemos o seguinte entendimento. As 5 virgens que estava preparada, ela estava completa. O óleo simboliza o Espírito Santo. Então elas tinham o óleo dentro delas e tinha buscado, já tinha sobrepujado aquilo que elas precisavam. Então elas guardaram dentro de um outro potezinho. Então elas estavam completas. Elas tinham o óleo que era o Espírito Santo de Deus. E a luz, tinha a luz também, que Jesus é a luz, Jesus é o caminho. Então, essa luz, elas precisavam, lembra? Que elas precisavam estar constantemente acesa para que elas fossem conduzidas o noivo até a casa da noiva. Nós temos aqui, ó, o papel das madrinhas na festa nupcial das madrinhas, que nós dizemos, essas 10 virgens, né? Uhum. O papel delas era muito nobre. Era nobre, sabe? Elas saíam para receber o noivo e acompanhava o noivo com aquelas lâmpadas acesas em seu trajeto pelas ruas até o seu destino, iluminando a sua entrada triunfal na festa nupcial. Então, elas precisavam ter óleo suficiente para que elas pudessem fazer aquele trajeto com o noivo, né? Volta, fazendo aquela festa com ele e depois retornar. Então, elas tinham que ter a reserva. E o que aconteceu? Elas adormeceram, o noivo demorou. Quando o noivo chegou, já não tinha um azeite suficiente. É isso que nós precisamos estar atentos, queridos. É isso que nós precisamos estar atentos. O Senhor nos chamou para sermos luz neste mundo, né? E essa lâmpada retratada aqui nessa parábola, ela significa a palavra de Deus, que é lá no Salmo, né, acho que 119, fala que lâmpada para os meus pés é a sua palavra e luz para o meu caminho. Então o Espírito Santo é que é o azeite. Então nós não podemos deixar de ter esse azeite, porque faltar o azeite significa deixar de ter a comunhão com o Espírito Santo. E nós precisamos, é primordial para a vida do cristão, porque se nós não tivermos a comunhão, não tivermos a presença, nós vamos ter facilidade para pecar, nós vamos ter facilidade para descrer das coisas de Deus, nós vamos ter desânimo para poder seguir aquilo que a gente precisa seguir, enfrentar as lutas, né? Ver as coisas de forma que Deus vê. Né? A gente não pode se deixar ser envolvido pelas circunstâncias. Se nós não tivermos o azeite, que é a presença do Espírito Santo, a nossa vida vai ser guiada pelos nossos sentimentos, pela nossa alma, pelo nosso coração. E nós não podemos
E nem tampouco fomos criados por Deus para sermos guiados pela alma. Aquele que é filho de Deus é guiado pelo Espírito de Deus. O Espírito tem que estar forte, o dominando Espírito de Deus a alma. Precisa estar presente. De forma alguma podemos adormecer, sabe? Deixar que o diabo nos adormeça, porque não é só a carne também, tem as setas malignas, porque tudo que ele faz é querer colocar desânimo na gente, né? É querer fazer a gente achar que não é nada demais, é querer fazer a gente sair do foco, e é isso que nós precisamos fazer, queridos, através da palavra de Deus, nos levarmos ao foco novamente, né? Porque aqui nós vimos que elas adormeceram e aconteceu que o noivo veio e acabou que elas não puderam acompanhar o cortejo. E o que é esse cortejo? Olha, algo acontece e o noivo se atrasa. As virgens apagam suas lâmpadas e adormecem. Ao ouvirem o anúncio que o noivo estava a caminho, elas despertam e preparam as suas lâmpadas para sair ao encontro do noivo. Neste momento, a realidade é dura com as 5 madrinhas insensatas. Você está buscando a Deus, tendo o seu momento a sós com Deus, aquele momento secreto, aquele momento que só você e Deus conhece, aquele momento que você se expõe para Deus, que você se desnuda para Ele, sabe? Abre o seu coração e que Ele vai trazer para você aquilo que você precisa para continuar a caminhada. Nós precisamos nos manter para que isso nos faça ser pessoas sensatas, pessoas atentas, pessoas que estão despertas, né? Elas percebem que não poderão cumprir com sua responsabilidade e poderiam atrapalhar toda a cerimônia, e elas saem em busca do óleo e acabam perdendo o cortejo e a oportunidade de honrar e glorificar o noivo. Se nós não estivermos preparadas e o Senhor bater a porta e nós não pudermos atender ao Senhor, nós vamos estar impedindo que Ele seja honrado e glorificado. Porque o que a igreja faz para com Deus, o que a igreja faz para o noivo, o que a noiva faz para o noivo, né? Oferecer a Ele aquilo que Ele está desejoso, aquilo que Ele tem buscado receber. Então, se nós estivermos aqui dizendo que estamos aguardando o noivo, mas não estivermos nos preparando, quando o noivo chegar, ele não vai ter nada importante para ele. Ele não vai ser glorificado, honrado com aquilo que foi depositado em nós para que nós pudéssemos dar a Ele. Vamos estar vazias, secas. É aquela passagem que fala sobre quando nos apresentarmos ao Senhor, o que nós vamos apresentar Ele? Mãos vazias? É verdade. Nós não podemos apresentar o nosso Deus naquele grande dia nossas mãos vazias. Por isso que nós temos que plantar aqui em vida, para que nós possamos colher na eternidade. Nós não sabemos quando que o Senhor virá, então nós temos que estar preparadas. Aí é mais fácil, é melhor, é mais lucrativo a gente estar preparada e não surgir a oportunidade ou demorar a oportunidade do que a oportunidade surgir e a gente não estar preparado, não é verdade? Jesus, aí nessa parábola, quando Jesus estava contando as parábolas para os discípulos, o que os discípulos perguntou a ele? Senhor, quando será a sua volta, Senhor? O que o Senhor respondeu para eles? Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Então, essa parábola, ela ressalta o fato de que todos os crentes devem constantemente examinar sua vida espiritual. É verdade. Tá? Como é que está a nossa vida espiritual? Nós estamos tendo comunhão com Deus? Nós estamos buscando a face dele? Que muitas das vezes nós irmos na igreja não significa nós temos comunhão com o Senhor. Não. Tá? Nossa comunhão com o Senhor
tem que ser diariamente, de manhã, de tarde e de noite. Coisa que nós não fazemos. Nós sabemos que nenhum de nós fazemos isso. Tá? Nós vamos buscar o Senhor à noite, na hora que nós vamos dormir. Naquele momento ali nós começamos a orar, daqui a pouco já estamos dormindo. E cadê a nossa comunhão com o Senhor? É a hora que o Senhor quer falar conosco. É a hora que o Senhor quer se revelar, né? Quer se revelar para nós. Mas nós não estamos disponíveis para Ele. Pode ser que sua vinda seja rápida, pode ser que demore. O fato é que precisamos estar preparados. As parábolas enfatizam justiça e juízo contra os infiéis. Então aquelas 5 virgens desatentas, caiu o juízo sobre elas. O que aconteceu? A porta se fechou. Já pensou nós estarmos no caminho e de repente nós adormecermos e quando nós acordarmos não ter mais tempo de se preparar, Então. E quando chegarmos à porta, assim como as 5 virgens bateram, e ali o noivo já respondeu para ela. O que respondeu para ela? Afastai-vos de mim, porque não as conheço. É isso que diz a palavra. Caramba, isso é muito duro. É muito duro para nós que pensamos que estamos seguindo a Cristo, que pensamos que estamos tendo comunhão com o Senhor. Querido, Deus está nos chamando. Atenção, atenção. Os sinais estão aí. A pandemia veio justamente para agilizar isso. Se nós verdadeiramente estivermos atentos a tudo o que está acontecendo aí, e se nós conhecemos a palavra de Deus, nós vamos ver que os sinais já estão se cumprindo. E nós que nos dizemos crente, nós que nos dizemos filho de Deus, separado por Ele, nós temos que estar preparados. Porque senão naquele grande dia, ai meu Deus do céu, olha, que desespero, que desespero esses dias eu estava lendo e eu deparei com uma mensagem que eu falei assim: Senhor, eu não sei o que o Senhor vai encontrar em nós, o que o Senhor vai achar em nós que agrade o teu coração, que surpreenda o Senhor, porque, olha, a frase dizia o seguinte, que nós nos preocupamos em estar orando ao Senhor, buscando ao Senhor, com quem nós vamos casar. Senhor, eu quero comprar uma casa. Senhor, me ajuda a comprar uma casa. Onde que o Senhor tem uma casa para mim? A gente busca direção para realizar as nossas vontades, os nossos desejos. E a reflexão é a seguinte: nós procuramos saber de Deus qual é a vontade dele para ele, ou só buscamos a Deus para saber qual é a vontade dele para nós? Porque muitas vezes nós colocamos diante do Senhor aquilo que nós desejamos, né? Nós buscamos a vontade dele para realizar aquilo que nós queremos, mas nós buscamos ao Senhor para saber se é aquilo que o Senhor quer para nós, que o Senhor quer para glorificar o nome dele, porque foi para isso que nós fomos criados, queridos. Nós estamos aqui nesse mundo de passagem. Nós não podemos nos deixar nos envolver com as coisas desse mundo, senão a gente não vai querer ir para o céu. A palavra de Deus é clara, que Deus é longânimo, Deus está dando uma oportunidade, Deus está retardando a sua vinda para poder dar chance às pessoas se voltarem para Ele, porque Deus não tem prazer que nós nos percamos. Nós somos estrangeiros nessa terra, não é isso que diz a palavra? E a gente, fica desperdiçando essas oportunidades que Deus dá. Nós não estamos preocupados em saber o que é que Deus quer que a gente faça aqui nessa terra para Ele. A gente quer viver aqui nessa terra para nós. E não foi para isso que nós fomos enviados. Nós fomos enviados para defender um reino, para proclamar um reino, para glorificar o nome do Senhor.
E as coisas que estão acontecendo é para destruir aquilo que o Senhor planejou, aquilo que Deus construiu, aquilo que Deus projetou para cada um de nós, e a gente inconscientemente vai se deixando se levar, vai se deixando, vai abrindo mão daquilo que o Senhor disponibilizou para nós, vai perdendo aquilo que o Senhor tem confiado a nós, e as coisas que Deus está esperando está cada vez mais distante de nós, porque nós não temos a preocupação de estar buscando isso, de estar trazendo a existência. Então, a gente vê nessa parábola das 10 virgens, que tinham 10 madrinhas, 10 virgens foram convocadas, foram chamadas para esse casamento, foram chamados para honrar esse noivo. E dentre essas 10 que foram chamadas, 5 não se fizeram ser chamadas, né? Negligenciadas. Queridos, que nós não sejamos uma dessas. Que nós estejamos fazendo aquilo que agrade ao Senhor, que nós estejamos buscando fazer aquilo que Deus quer que faça para Ele. Verdade. Entendeu? Nós não temos mais muito tempo. Nós temos diversas mensagens na palavra de Deus, e muitas coisas que estão aqui na palavra de Deus a gente já vê se cumprindo. A gente precisa estar vigilante, Então aqui diz, a resposta do noivo é assustadora. Você já viu isso, né? Eu já falei sobre pois isso. Pois é. Já pensou que desagradável você achar que viveu sua vida inteira servindo ao Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de nós? Que o Senhor venha nos orientar, venha nos despertar, venha nos instruir quanto àquilo que nós ainda precisamos fazer e que estamos tendo tempo para fazer. Um dia desses eu estava orando ao Senhor e uma coisa que eu pedia no meu coração, queridos, no meu coração. Eu até fico emocionada com isso. Eu falava, Senhor, não deixe que eu chegue um momento da minha morte sem ter oportunidade de, sabe, me reconciliar com o Senhor, de, sei lá, pedir perdão. Olha, queridos, eu acho que eu fiz esse pedido acho que umas 2 ou 3 vezes. Quando foi um dia, a palavra que veio ao meu espírito: se você está tendo tempo, por que não começa a fazer isso de agora? Vai esperar chegar o dia para querer ter essa prorrogação para fazer isso? Olha, queridos, eu falei, Senhor, tem misericórdia, é verdade. Para refletir mesmo, né? É verdade. Se eu ainda estou aqui, eu tenho que aproveitar esse tempo que eu estou aqui. Quantas coisas já se passaram, quantas pessoas se foram nessa pandemia e quantas ainda, né, profecias ainda estão de outras pandemias, de outras doenças. A gente não sabe o que nos espera, então nós precisamos aproveitar esse tempo que temos, não vamos nos adormecer, vamos buscar encher a nossa lâmpada. Mas como que nós podemos buscar encher a nossa lâmpada? Lendo a palavra de Deus, buscando a presença de Deus, buscando o direcionamento do que nós podemos fazer. Senhor, coloque vítimas no meu caminho para que eu possa estar abençoando com a tua palavra, para que eu possa estar demonstrando o teu amor, para que eu possa mostrar para esse mundo que não é só coisa ruim que tem nesse mundo. O que Satanás tem tentado fazer, que a gente já sabe, que ele já anda anunciando isso, é destruir com a moralidade, destruir com os princípios, destruir com a família, com a moral, com o caráter das pessoas. Por quê? Porque ele sabe que a carne deseja essas coisas. Então ele trabalha no ponto fraco. Ele trabalha naquilo que sabe que é a fraqueza do ser humano. Então ele está procurando fazer isso, porque ele sabe que quanto mais liberdade ele tiver para praticar essas coisas, menos eles vão querer Deus, menos eles vão buscar Deus, porque eles estão realizados com aquilo que eles estão fazendo, ainda que esse caminho seja um caminho de morte.
né? Ainda que esse caminho seja um caminho de morte, eles continuam trilhando nesse caminho. Que o Senhor venha despertá-los, que o Senhor tenha misericórdia e eles se voltem para o Senhor, né? Se dobre, jogue, abandone toda a prepotência, porque tudo que nós temos visto ultimamente é cada um mais cheio de si, mais dono de si, acham que são poderosos, acham que não precisam de Deus. É esse o espírito do anticristo, sabe? Que ele já está disseminando na terra, que as pessoas já estão sendo contaminadas e não estão se apercebendo. Infelizmente, até muitos cristãos já estão se deixando ser picados por esse inseto. Que Deus tenha misericórdia de nós, queridos. E que nós sejamos despertados. Essa parábola também nos levou a Mateus 24, 4,14. Nós não vamos ler, mas Jesus aqui ele faz uma descrição geral do futuro do mundo. Ele nos alerta através desses sinais, tá? Esses sinais incluem desastres naturais, nós já estamos vendo direto aí desastres naturais, perseguição, quantos países aí já estão sendo perseguidos, tá? Os crentes, tudo sendo condenado à morte, sendo enforcado, isso é a perseguição. Falsos profetas, isso são todos os sinais. Ódio aos cristãos, traição, deserção, falta de lei. A lei já não vale mais nada. A lei já não vai valer mais nada. Falta de amor, que é o pior de todos. Querido, a falta de amor, o esfriamento do coração do homem é o que nós estamos vendo aí. É a ganância ao dinheiro. Os homens hoje só pensam no dinheiro. O dinheiro não é o mal mas o amor ao dinheiro é que traz essa maldição na vida das pessoas. Mas Jesus, ele deixou claro que apesar de tudo isso, tá, o evangelho dele tem que dar continuidade. O evangelho dele tem que ser pregado aos quatro mundos, às quatro nações, em todo o reino, esse evangelho tem que ser pregado. Porque enquanto tiver um justo, uma pessoa que ainda não tem ouvido, Jesus não voltará. Assim como fez com Abraão. Tá? De Abraão, o que ele fez? A pergunta ao Senhor: se tiver 10 justos, se tiver 5 justos, se tiver um, o que o Senhor falou? Não destruirei. Mas não tinha nenhum justo. Então, queridos, a nossa função aqui é essa. A nossa função é nós termos comunhão com o Senhor, estarmos ligados, estarmos cheios desse azeite, ser luz nesse mundo, Enquanto a igreja estiver aqui, ela precisa. Justamente, enquanto a igreja estiver aqui, a igreja tem que ser luz, tem que ser farol nesse mundo. A igreja tem que se apresentar como uma noiva, tá? Sem mácula, sem nenhuma mancha. Tá? E tá difícil a igreja hoje acontecer isso. Tá? Como é que estão se manchando? Como é que estão praticando coisas que desagradam ao Senhor? Mas nós, tá, que conhecemos a palavra de Deus, tá, nós temos que praticar aquilo, tá, que a palavra de Deus manda. Então, a melhor coisa que tem é a obediência. É nós obedecermos a palavra de Deus. Então, queridos, a mensagem é essa. A mensagem é essa que Deus tem para cada um de nós. Pode falar. Nossa vida e nossos frutos atestam nossa prudência ou a nossa tolice, né? Então, nós precisamos avaliar aquilo que nós estamos fazendo, aquilo que estamos deixando de fazer, que de acordo com um ou com o outro, nós vamos ver se estamos sendo tolos ou se estamos sendo prudentes. O apóstolo Paulo conclui o que aprendeu. Ele foi um dos que fez a pergunta a Jesus e registra em 2 Pedro 3,
versículos 11 e 12. 2 Pedro, capítulo 3, versículos 11 e 12. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Exatamente. Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Então, amém? A performance da igreja é que vai fazer com que Deus venha para arrebatar a sua igreja. Mais rápido. Sempre falei isso, que é a respeito da nossa retidão. A nossa retidão, a retidão do servo de Deus traz a justiça, traz o juízo sobre a terra, né? E nós vamos seguindo e vamos vendo coisas terríveis acontecendo, e cada vez mais nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus, precisamos conhecer a palavra de Deus para nós sabermos como que nós devemos proceder, aquilo que nós estamos escolhendo, será que é realmente o que Deus gostaria que nós escolhêssemos, né? Se nós estamos nos vestindo de acordo com pessoas santificadas. Essa semana até ouvi uma pregação de uma pastora dizendo a respeito de unção e santidade. Não é a unção que te blinda, mas a santidade. Que a santidade vai fazer com que você não peque, então você não pecando, você não estará dando legalidade para o diabo. Eu gostei muito dessa palavra que eu ouvi. Então, que o nosso coração anseie enquanto aguardamos o grande dia do Senhor e que estejamos empenhados, né, para sermos encontrados imaculados e inculpáveis, para que nós possamos sentar juntamente com o nosso Senhor naquele grande banquete que nos aguarda, né? Em nome de Jesus. Então aqui, nós, a cada dia, nós temos que perseverar na fé, tá? Perseverar na fé, nós não podemos fraquejar na nossa fé. Buscar orar. Buscar sempre orar. Buscando. O que fortalece a nossa fé é a nossa comunhão com o Senhor. Sim. Porque quando você tem comunhão com o Senhor, você sabe o que Ele quer para você, sabe o melhor, sabe que Deus, a palavra de Deus diz que Deus sabe o que é melhor para a gente, não é isso? Então nós temos que confiar nisso. Então, quando nós perseveramos na fé, tá? Nós passamos a confiar mais no nosso Deus. Nós passamos a ter mais comunhão com Ele. E é isso que nós precisamos. E as recomendações que Ele faz na sua palavra, que se a gente prestar atenção do início ao fim, Ele está nos preparando para a sua vinda. Se nós prestarmos atenção nisso, a gente vai observar quão grande é a preocupação de Deus, porque Ele sabe que vão ser momentos difíceis no final, né? Então Ele quer que a sua igreja esteja preparada para que Ele possa tirar a sua igreja da terra, para não passar pelo que o mundo vai precisar passar para se dobrar diante do Senhor. Então, que o Senhor nos abençoe com essa palavra, venha nos despertar, venha nos fazer encher a nossa lâmpada. Cada vez que nós oramos, Deus vai colocando uma colherzinha de azeite. Cada vez que lemos uma porção da sua palavra, Deus vai colocando mais uma porçãozinha do seu azeite. Cada vez que nós abdicamos de um desejo, de um prazer da nossa carne, de uma vontade nossa, para escolher a vontade de Deus, para ficar com a vontade de Deus, mais uma porção de azeite Ele vai colocando na nossa lâmpada, e assim a gente vai aguardando a sua vinda com a nossa lâmpada cheia. Amém? Cheia do óleo transbordante. Amém, igreja? Que o Senhor possa verdadeiramente, né, que essas palavras tenham sido inculcadas em nossas mentes, para que verdadeiramente nós venhamos a cumprir
tudo isso aí que foi falado hoje. É verdade. Amém, igreja? Não deixe de ler a palavra de Deus. Não deixe de orar. É a palavra que vai evitar que a gente seja enganado. Não deixe de orar, porque a oração é a tua conversação com Deus. É verdade. Tá? Se nós deixarmos de orar, é a mesma coisa quando você vive dentro da sua casa com seus pais e você não tem comunhão com ele. Ele está presente ali, mas você não tem comunhão. Entra, sai, vai pro trabalho, volta, vai tchau, pra tô indo, volta. tchau. Então é a mesma coisa. Não é isso que Deus quer pra gente. A palavra dele é a gente. É ele falando conosco. Né? A gente orando, é a gente falando com ele. E o Senhor vai se revelando a nós. Vamos buscar ler a palavra de Deus, porque quando nós buscamos, o Senhor traz a revelação para nós. Esses dias eu estava ouvindo um podcast daquele Douglas Gonçalves, e ele falando a respeito de ler a palavra, né? Meditar na palavra. Aí ele deu uma explicação que eu achei muito interessante a respeito daquele alimento sólido e do leitinho. Ele falou assim, irmãos, vocês não pensem que leitinho é aquele ensinamento que é muito frágil, né? Muito sensível, que é fraco para aqueles que estão começando agora, e não pense que alimento sólido é aquela pregação robusta, profunda, cheia de revelações. Não faça essa distinção. A distinção aí é outra. Ele deu a seguinte explicação. O leitinho é aquilo que nós recebemos quando nós ouvimos a palavra ministrada por alguém, que aquele alguém se dedicou em estudar, buscar a revelação, esmiuçar aquela palavra, feito um passarinho, né? Uma mamãe passarinho na boca do filhinho, colocar lá aquela substância, aquele alimento já todo trituradozinho, todo moído. Então esse é o leitinho. Agora aquele alimento sólido é aquele que nós pegamos a palavra de Deus, ajoelhamos, Senhor, ilumina minha mente, Senhor, fala comigo neste dia através da tua palavra, que eu entenda essa palavra, o que o Senhor quer dizer para mim, que essa palavra me traga a instrução para eu caminhar no meu dia a dia. Então, ele falou que aí sim você está comendo um alimento sólido, porque você foi lá pescar, né? Você foi lá colher, você veio, cozinhou, triturou, fez o que você tinha que fazer para você poder ingerir. Então é isso que nós precisamos fazer, queridos. Ter intimidade com a palavra de Deus. A palavra de Deus é como se Deus estivesse presente conosco. Ele vai ministrar o nosso coração, ele vai nos dar o caminho, ele vai nos trazer a orientação que nós precisamos para viver nesse mundo tão tenebroso, nesse final de tempo. Amém? Que Senhor Jesus nos guarde. Precisa. Proteja a nossa mente, porque a nossa mente está sendo bombardeada. É verdade. Inclusive, a recomendação é nós não assistirmos nada que está passando nessa televisão, tá? Para que nossa mente venha ficar blindada. Porque se a nossa mente não estiver blindada pelo Espírito Santo de Deus, só vai entrar nela caraminhola. Coisa que não, a coisas sociedade que faça você descrer, né? Coisas que façam você descrer. Esses dias eu estava olhando uns enunciados no YouTube e a gente começa a ver uma porção de aberração. Pessoas que deixaram de ser evangélicas, aí narra lá um monte de absurdos porque deixou de ser evangélico, colocando um monte de defeito, colocando uma porção de crítica, e outros já querendo desfazer aqueles princípios que a gente conhece na palavra de Deus, como entregar o dízimo. Então, nós precisamos, querido, assim como a diaconisa Sandra botou ali, por isso precisamos do capacete de Deus. Pois e o capacete da salvação é a palavra dele. Que nós precisamos conhecer aquilo que o Senhor tem para nós, nos encher disso, nos rechaçar disso, entendeu? É um antídoto para quando vier o veneno da serpente, nós estarmos, né? Estarmos protegidos. Blindado. É verdade. Amém? É verdade. Então que o Senhor nos abençoe. Por hoje é só.
Vamos orar para agradecer? Vamos orar e vamos dar o recado. Amanhã, quarta-feira, é dia de quê? Fala de mocinho. Amanhã, quarta-feira, é o jejum geral da nossa igreja. A partir de hoje, meia-noite. Jejum geral. Até amanhã. Tá bom? Na quinta-feira, imersão online com o pastor Tadeu e pastora Liliane. O que mais? Acho que é só, né? Eu acho que só. Aí domingo... Sábado tem alguma coisa? Não sei, não passaram. Não comentaram, não passaram nada mais. Eu acho que não vai ter nada. Mas aí quinta-feira ele anuncia, né? Mas de qualquer forma, o jejum amanhã, vamos continuar, né? Fazendo o jejum, colocando o nosso ministério diante do Senhor, os projetos do ministério, aquilo que o Senhor ainda tem a obra que ainda está em curso, para que o Senhor mande mais recursos, ofertas, dízimos e ofertas, também sermos cumpridores com a nossa obrigação. Vamos cumprir nossa responsabilidade até que ele venha. Obrigação do cristão sustentar a casa do Senhor, porque o Senhor nos sustenta, o Senhor nos deu vida, toda manhã nós temos fôlego de vida, acordamos, podemos agradecer ao Senhor. Senhor, obrigado por mais esse dia, obrigado porque acordei com saúde. Bom dia, Espírito Santo. Tudo isso aí nós temos que fazer, sendo grato ao Senhor e expressar nossa gratidão também, entregando nossos dízimos e nossas ofertas, porque é ela que mantém a obra do Senhor ativa. Não é isso? É verdade. Então nós sabemos que quando nós entregamos ao Senhor, Ele nos devolve 5, 6, 10 mil vezes mais, porque para Deus não há impossível. Deus não precisa do nosso dinheiro, nós sabemos disso. Mas a Bíblia fala que nós temos que ofertar, que temos que dizimar, então nós vamos obedecer. Porque a obediência traz a bênção até nós. Ele não precisa do nosso dinheiro, mas ele quer o nosso coração. E o ato de nós entregarmos para ele significa que nosso coração não está preso naquilo que ele colocou em nossas mãos para que pudéssemos abençoar. Aí chegando no domingo, às 16 horas, Escola Bíblica Dominical, e culto à noite, 17h30, o culto de adoração ao Senhor. Esperamos que essa mensagem te tenha tocado profundamente aos ouvintes, a todos os amados irmãos. Está aqui, assim como tocou a gente, assim como nos despertou, ela possa estar despertando a todos vocês que estão ouvindo e a todos vocês que ouvirão futuramente. Porque é uma mensagem futurística, amém? Aproveitar enquanto a gente está podendo, né? Anunciar a palavra. Verdade. Então é isso. Vai orar? Pode orar. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento que passamos aqui, Senhor, ministrando a Tua palavra. Jesus. Obrigada pelo Teu Espírito Santo, pela Tua presença conosco. Nós temos a certeza que o Senhor visitou a cada um que esteve conectado conosco. Aqueles que ainda irão se conectar, Senhor, que o Senhor também fale ao coração deles, que essa palavra traga o despertamento que a Tua igreja precisa. Senhor, que nós busquemos, ó Deus, nos apresentar a Ti para sabermos qual é a Tua vontade para Ti, Senhor, para Te honrar, para Te glorificar, para Te engrandecer, Senhor, porque foi para isso que nós fomos chamados. Nós recebemos responsabilidade, ó Deus, e no grande dia, Senhor, não queremos, ó Deus, ouvir da Tua boca que o Senhor não nos conhece, ó Deus, que nós estejamos aqui Te honrando, cumprindo, Senhor, com o Teu propósito para com cada um de nós. Visita a Tua igreja na face dessa terra, visita cada pastor, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, traz a Tua bênção, a bênção do despertamento, a bênção, Senhor, do crescimento espiritual, a bênção da procura, Senhor, pela leitura da Tua palavra, pelos momentos de comunhão, para que as Suas lâmpadas estejam, Senhor, cheias de azeite. Senhor, a Tua igreja precisa fazer a diferença aqui nesse mundo. Senhor, é o nosso agir, é a nossa atitude, é o nosso comportamento que vai trazer, Senhor, a Tua justiça, que vai trazer, Senhor, o Teu juízo. Por isso nós não podemos nos aliançar com esse mundo, Senhor.
Nós fomos chamados para fazer a diferença, Senhor. Tenha misericórdia. Dá-nos força. Sim, Jesus, aleluia. Glórias a Deus. Dá-nos força, Senhor. Dá-nos graça para que possamos levar adiante, Senhor, aquilo que o Senhor confiou a cada um de nós. Em nome de Jesus, dá-nos uma noite de paz, um sono tranquilo. Abençoa os teus servos, Senhor, que estarão participando desse jejum. Senhor, que nós possamos nos dedicar a Ti, que nós possamos ouvir a Tua voz, que nós possamos ter o nosso espírito alimentado por Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Muito obrigada, aleluia, Senhor, por mais um chamado para vencer. Amém, Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Querido, quer ser vencedor? Quer ser abençoado? A palavra de Deus diz em Apocalipse 3:11: Eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Amém. Amém? Amém. Essa coroa é a chave daquele grande dia em que nós vamos ouvir do Senhor: vinde bem-vindo do meu Pai, possuir por herança tudo aquilo que já tenho preparado para vós desde a fundação do mundo. Isso é ser mais que amém? Vencedor. Isso é mais que vencedores. Aleluia, igreja. Glória seja dada ao nome do Senhor. Que o Senhor Jesus possa nos dar uma noite abençoada, conforme o pastor Tadeu fala. Toma o seu chazinho, não é isso? Agora eu falo, toma seu banho gelado, que você vai ficar mais motivado. Amém? Que o Senhor Jesus nos abençoe e nos guarde. Tenha uma boa noite, em nome de Jesus. Louvado sejas.